Sutra do Lotus, capítulo 12, Daibatta. Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo, disse o Buda aos monges. Se no futuro homens e mulheres de boa intenção ouvirem esse capítulo sobre Daibatta, no Sutra do Lotus, se nele crerem com fé respeitosa, por isenta de dúvidas, não cairão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos, ou na condição animal, nascerão na presença dos Budas das 10 direções, é local onde ouvirão constantemente esse Sutra. Se nascerem nos mundos celestiais ou no mundo dos seres humanos, desfrutarão de perfeita e inefável felicidade. Se diante dos Budas surgirão espontaneamente dentro dos brotos de Lotus. Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo. Namo-myoho Renge-kyo. Feche seus olhos. Vamos nos concentrar por esses instantes em Deus, nosso Pai. Que Ele nos proteja, que Ele nos ilumine, que Ele nos liberte. Cristo Jesus seja nosso guia, nossa luz, nossa única e divina inspiração. Com Deus me deito, com Deus me levanto, com a Virgem Maria e Espírito Santo. Com Deus me deito, com Deus me levanto, com a Virgem Maria e Espírito Santo. Com Deus me deito, com Deus me levanto, com a Virgem Maria e Espírito Santo. Sutra do Lotus, capítulo 12, Daibatta. Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo, disse o Buda aos monges. Se no futuro homens e mulheres de boa intenção ouvirem esse capítulo sobre Daibatta, no Sutra do Lotus, se nele crerem com fé respeitosa, por isenta de dúvidas, não cairão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos, ou na condição animal, nascerão na presença dos Budas das 10 direções, é local onde ouvirão constantemente esse Sutra. Se nascerem nos mundos celestiais ou no mundo dos seres humanos, desfrutarão de perfeita e inefável felicidade. Se diante dos Budas surgirão espontaneamente dentro dos brotos de Lotus. Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo. Namo-myoho Renge-kyo. Feche seus olhos. Vamos nos concentrar por esses instantes em Deus, nosso Pai. Que Ele nos proteja, que Ele nos ilumine, que Ele nos liberte. Cristo Jesus seja nosso guia, nossa luz, nossa única e divina inspiração. Com Deus me deito, com Deus me levanto, com a Virgem Maria e Espírito Santo. Com Deus me deito, com Deus me levanto, com a Virgem Maria e Espírito Santo. Com Deus me deito, com Deus me levanto, com a Virgem Maria e Espírito Santo. Deus, por favor, decide por mim, deixe tudo em suas mãos. Deus, por favor, decide por mim, deixe tudo em suas mãos. Deus, por favor, decide por mim, eu deixo tudo em suas mãos. Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo. Eu me integro ao Sutra do maravilhoso ensinamento. Eu me dedico ao respeitável Buda do Oriente. Essa é a estação protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os nossos pensamentos e demais forças maléficas não podem violar as opiniões errôneas e as eventualidades desde o nascimento até a morte não podem corrompê-la. Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo. Eu me dedico universalmente ao Rabi Shakyamuni, benfeitor e mestre eternamente iluminado. Eu me dedico à sagrada torre do Buda, tesouros imensuráveis,
nos comprova o Sutra do Lotus e a todo Buda existente nas 10 dimensões. Eu me dedico aos senhorais, luz do sol e da lua. Brilho da flor de lótus, próprio desenvolvimento, luz radiante, símbolo da cana, luz dourada do mundo terrestre, fragrância do sândalo tamara, grande sabedoria transcendental, esplendor do ensinamento, esplendor universal, rei da sabedoria profunda como o oceano, elevado como a montanha, sobre a flor de lótus ornado por 7 tesouros, símbolo do tesouro rei dos seres celestiais, luz com alegria por todos, estandarte irradiando, centenas de milhares de luzes, rei da divinidade radiante, livre do esplendor do sol e do luar, pura sabedoria como a flor de lótus, e o rei das constelações, que além de neurais são titulados, dignos de oferenda e culto, completamente iluminados, perfeito em conhecimento e ação, plenamente libertos, vencedores do mundo, insuperáveis condutores dos homens, instrutores dos seres celestiais e dos homens, Budas universalmente honrados, todo o universo possa se integrar ao maravilhoso ensinamento. Eu me dedico a emitir em grande, Bodhisattva, eminente precursor, sábio e amplo pregador do Sutra do Lotus, ao Bodhisattva expressador, benevolente, compassivo pregador de significados profundos. Eu me dedico aos Bodhisattvas desse magnífico potencial vasto do universo, excelência universal, onde eu sei rir, rei do medicamento, nobre medicamento, miroku, doador destemido, constante diligência, sou magnífica, atento às vozes do mundo, eu me dedico ao grande Brahma, soberano celeste, ao lindo soberano celeste, e a princesa do soberano dragão do oceano. Me dedico aos deuses tutelados desta região, me dedico a todos os grandes bodhisattvas, seres celestiais e bons espíritos terrestres. Namo-myo Horenkyo, 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 Namo-myo Horenkyo. Eu posso criar meu coração em pensamentos esvairados, ressaltos cometidos por mim, inadvertido e inconscientemente, dissolvo-se como orvalho ao calor do sol matinal. Todos os Budas celestiais sejam comigo para me dispensar proteção. Namo-myo Horenkyo, Namo-myo Horenkyo, Namo-myo Horenkyo, Namo-myo Horenkyo. Em silêncio de méritos posso ser superados faltos cometidos inadvertidos e inconscientemente, bem como o coração e os pensamentos exalados de meus ancestrais, de todos aqueles que estão escritos em registro de nomes póstumos, de todos os espíritos cultuados no dia de hoje, de todos os espíritos relacionados, meus familiares e de todos os membros de minha família. Irei agora o sagrado Sutra não com minhas forças, mas sim com a graça de todos aqueles desde os Budas até os seres celestiais. Que esses, ouvindo a leitura desse Sutra, façam despertar em mim em todos o desejo de alcançar a sabedoria iluminadora. Namo-myo Horenkyo, Namo-myo Horenkyo, Namo-myo Horenkyo, Namo-myo Horenkyo. Sutra do significado imensurável. Capítulo 13, as 10 virtudes. A primeira virtude. Assim disse Buda. Ó filhos de boa intenção, a prática desse sutra pode despertar o desejo de alcançar a sabedoria iluminadora nos bodhisattvas que ainda não aspiram, a benevolência nos impiedosos, grande compaixão nos que tira a vida de outros seres, contentamento nos ciumentos, o desapego nos apegados, a caridade nos aparentes, a humildade nos arrogantes, a paciência nos coléricos, a perseverança nos indolentes, a aspiração à tranquilidade através da meditação nas pessoas de mente inquieta, a sabedoria nos ignorantes, o desejo de conduzir outros ao caminho, naqueles que ainda não o fazem, a vontade de praticar as 10 ações virtuosas, naqueles que cometem as 10 ações maléficas, o desejo de almejar a constância imutável,
naqueles que estão apegados a fenômenos inconstantes, a determinação naqueles que facilmente se desencorajam, o desejo de se libertar das imperfeições naqueles que as possuem demasiadamente, o desejo de eliminar as ilusões naqueles que são dominados pelas leis. Ó filhos de boa intenção, esse é o chamado primeira virtude e poder transcendental desse Sutra. Namyo Harenkyo, Namyo Harenkyo, Namyo Harenkyo. Sutra do meta prática pela meditação sobre o Bodhisattva excelência universal. Se a ilusão no sentido da visão, os olhos estão incultos, maculados pelos distúrbios kármicos, recita com afinco o Sutra do grande veículo, medita sobre o real aspecto dos fenômenos. Isso é chamado extinção do mau karma através da purificação da visão. Quando o sentido da audição percebe sons confusos e discordes, destrói o princípio da harmonia e faz a pessoa enlouquecer como se no tolo, recita com afinco o Sutra do grande veículo. Hoje vamos viajar, vamos cantar. Que tal uma viagem musical ao ritmo? Essa é chamada recita com afinco o Sutra do grande veículo, medita sobre o real aspecto dos fenômenos. Isso é chamada extinção do mau karma através da purificação da visão. Quando o sentido da audição percebe sons confusos e discordes, destrói o princípio da harmonia e faz a pessoa enlouquecer como se no todo. Recita com afinco o Sutra do grande veículo, meditando sobre a mutabilidade constante e interdependente da existência, sendo isso a vacuidade, é a ausência de forma, que é o ensinamento. Assim extinguirás definitivamente todos os empecilhos kármicos que terás a audição transcendental, capaz de ouvir sons vindos das 10 direções, sentido do olfato, almeja variados odores, despertando desejo para o contato, seu olfato desordenado e iludido, produz numerosas impurezas devido à sua própria contaminação. Se recitar o Sutra do grande veículo, contemplando a realidade última dos fenômenos, poderás livrar-te dessa contaminação por toda a eternidade. O sentido do paladar provoca mau karma através de 5 tipos de palavra inadequada. Se desejares obter o autocontrole, pratique com afinco a compaixão e a benevolência, pensando na genuína tranquilidade do ensinamento. Liberta-te de todos os pré-julgamentos e falsas distinções. O sentido mental é semelhante ao sino inquieto, nem por um instante conhece a imobilidade. Se quiseres dominá-lo, recita com afinco o Sutra do grande veículo, meditando sobre o grande corpo iluminado dos Budas, sobre seu poder, sua impavidez e outras habilidades. O corpo é a base das forças motrices dos sentidos, comparáveis a 6 rebeldes, vagueiam desimpedidamente em seu interior, semelhante à poeira que é levada pelo vento. Se quiseres te libertar dessa condição negativa, manter tua mente tranquila e livre, permanecendo sempre na cidadela de Nirvana, recita com afinco o Sutra do grande veículo e pensa naquele que origina os Bodhisattvas. As inumeráveis habilidades perfeitas serão obtidas através da meditação sobre o real aspecto dos fenômenos. Esses são chamados os 6 sentidos, o oceano de todos os empecilhos kármicos. É criado por percepções ilusórias. Se realmente quiseres purificá-los, senta-te em meditação e pensa no real aspecto dos fenômenos. Então todos os empecilhos kármicos se dissolverão à luz da sabedoria. Então, o orvalho que se dissolve ao sol da manhã, por isso deve-se praticar com afinco a purificação dos 6 sentidos. Namyo Harenkyo, Namyo Harenkyo, Namyo Harenkyo. O Sutra do Lotus, capítulo 2, as habilidades. Nessa hora, universalmente honrado Shakyamuni saiu calmamente do seu estado de meditação e, dirigindo-se a Sharihodzu, disse: a sabedoria dos Budas é profunda e imensurável. Portanto, a sabedoria é difícil de ser compreendida e franqueada. Nenhum dos que ouve o ensinamento sem aspirar à eliminação, mesmo que busque com fins egoístas, consegue alcançá-lo. Por quê? Porque os Budas outrora aproximados de incontáveis miríades de outros Budas praticaram todos os ensinamentos dos inumeráveis Budas, esforçaram-se com perseverança e coragem.
fizeram com que seus nomes se tornassem universalmente conhecidos, similar e profundo e incomparável ensinamento, sendo a intenção dos Budas difícil ser compreendida, pois o ensinamento é pregado de acordo com as circunstâncias. Oxalirotsu, desde que atingi a realização búdica, tenho pregado, através de inúmeros exemplos e alegorias, tenho empregado incontáveis habilidades para orientar os seres viventes, libertando seus apegos. Por quê? Porque os Budas já alcançaram o perfeito domínio das habilidades da sabedoria e da perspicácia. Oxalirotsu, a sabedoria e a perspicácia dos Budas são vastas, profundas e imensuráveis, sem impedimentos. Eles têm poder, audácia, capacidade de concentrar-se, libertar-se e entrar em estado de meditação, os quais são profundos e infinitos e alcançaram plenamente esse ensinamento sem precedentes. Oxalirotsu. Os Budas possuem excelente discernimento, pregam o ensinamento de maneira hábil, imitam palavras suaves e alegram o coração dos seres viventes. Oxalirotsu, em suma, os Budas assimilaram esse ensinamento imensurável, infinito, sem precedentes. Vou me deter, Oxalirotsu. Não devo continuar a pregar, porque a realização alcançada pelos Budas é um ensinamento único e incomparável, infinito, sem precedentes. Apenas os Budas podem conhecer plenamente o real aspecto do fenômeno, como são suas características, sua natureza, sua substância potencial, sua função, suas causas, seu condicionamento, seus efeitos, suas consequências, sua essência. Cada um é a mesma unidade. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. Sutra do Lotus, capítulo 12, Daibatta, disse Buda aos monges. Se no futuro homens e mulheres de boa intenção ouvirem esse capítulo sobre Daibatta do Sutra do Lotus, nele crerem com fé respeitosa, pura e isenta de dúvidas, não cairão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos ou na condição animal. Nascerão na presença dos Budas das 10 direções e local, onde ouvirão constantemente Sutra. Se nascerem nos mundos celestiais ou no mundo dos seres humanos, desfrutarão de perfeita e inefável felicidade, se diante dos Budas surgirão espontaneamente dentro de flores de lótus. Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo, Namo Myoho Renkyo. Sutra do Lotus, capítulo 16, a duração da vida do Nyorai. Desde que alcancei a condição de Buda, passaram-se incontáveis milhares de ciclos cósmicos. Durante esses ciclos cósmicos, tenho empregado constantemente o ensinamento, instruindo incontáveis milhares de seres viventes, inspirando-os a ingressar no caminho de Buda. Como nos meios para ingressar, tenho-lhes mostrado em extinção, mas na realidade sempre aqui permaneço pregando o ensinamento. Embora eu esteja próximo aos seres viventes com meus poderes transcendentais, os impeço de me ver. Os seres existindo em extinção, cultuam minhas relíquias e, tomados de saudade, anseiam avidamente por mim. Quando os seres se tornam sinceros, maleáveis e receptivos em seu desejo de encontrar Buda, não hesitem em arriscar seu corpo e sua vida. Nessa hora, em companhia de monges, manifesto no pico dos abutres. Dirijo-me aos seres dizendo: permaneço sempre aqui sem me extinguir, mas como possuo poder das habilidades, mostro-lhes tanto a extinção como a não extinção. Também em outras localidades, se houver seres que me respeitam e sigam, entre eles pregam o ensinamento supremo. Não tendo percebido isso, vós apenas pensais que eu me extingui. Vejo os seres viventes imersos no mar de sofrimento, então não manifesto minha forma para que se tornem ávidos por mim. Quando os vejo ansiosos por mim, manifesto que lhes prego o ensinamento. Tais são os meus poderes transcendentais. Durante incontáveis ciclos cósmicos, tenho permanecido no pico dos abutres e outros lugares. Mesmo quando esse ciclo de vida chegar ao fim, os seres viventes sentirem-se envoltos pela chama, essa minha terra permanecerá segura e tranquila, repleta de seres celestiais e humanos. Nela há bosques de jardins, palácios, torres, tudo ornado com variadas joias. Numerosas são as árvores ornadas de joias repletas de flores e frutos. Ali os seres se entregam à alegria e ao prazer. Os seres celestiais tocam tambores, produzindo constantemente variadas melodias, fazem cair chuvas de flores mandaravas sobre Buda e a multidão de seres. Minha terra pura jamais é devastada, mas os seres viventes veem-na como se estivesse sendo destruída pelo fogo, repleta de aflição, terror e sofrimento. Esses seres errantes, arrastados por suas causas negativas, vivem imensuráveis ciclos cósmicos sem poderem ouvir o nome das 3 joias. Os seres receptivos e honestos que cultivam as virtudes sempre veem que aqui estou pregando o ensinamento. Então ensino-lhes que a vida do Buda é imensurável. Para aqueles que após longo tempo finalmente contemplam o Buda,
de que Buda é difícil ser encontrado, tal é o poder de minha sabedoria. O brilho dessa sapiência atinge imensuráveis distâncias, a minha vida se estende por incontáveis ciclos cósmicos, foi alcançada após um longo tempo de prática. Vós que deveis possuir sabedoria, não vos deixeis levar pela dúvida, ela deve ser eliminada para sempre, pois as palavras de Buda não são vãs, são verdadeiras. São como as palavras de um médico hábil, visando curar seus filhos desvairados, vão outros eles que morreram, embora continuasse vivo. Ninguém diria ser ele mentiroso. Da mesma forma, sou o Pai do mundo que elimina todos os sofrimentos. Estando seres confusos, digo-lhes que me extinguirei, embora na realidade eu viva para sempre. Se os seres sempre me pudessem contemplar, permaneciam arrogantes, negligentes e apegados a vários desejos, terminando por cair nos caminhos do mal. Eu sempre sei quais os seres que praticam ou não o caminho. Assim prego-lhes o ensinamento de várias formas, de acordo com o que é necessário para salvá-los. Sempre tenho o seguinte pensamento: como fazer os seres viventes penetrarem um caminho supremo e alcançarem rapidamente a condição de Budas. Sutra do Lotus, capítulo 20, Gozador. Houve um Buda em tempos passados cujo nome era Rei da Dignidade Radiante. Mensuráveis eram suas forças transcendentais, a todos ele guiava, orientava, seres celestiais, homens e nagas, o reverenciavam. Depois de sua extinção, quando o ensinamento estava a ponto de findar, houve um Bodhisattva de nome Cruzador. Nessa época, monges e monges, leigos e leigas, mostravam-se apegados à sua própria interpretação dos ensinamentos recebidos. O Bodhisattva Cruzador procurou por várias vezes e lhes dirigiu a palavra: eu jamais vos mostrarei desprezo. Praticais o caminho, pois assim todos vós sereis Budas um dia. Ouvindo as pessoas demonstrar desprezo e zombaria, mas ele a tudo suportou com paciência. Ao se aproximar o momento de sua morte, já esperado de seus anos passados, ele foi capaz de ouvir esse sutra e os seus 6 sentidos foram purificados. Através de sua força transcendental, prolongou sua vida e a partir de então pregou amplamente esse sutra novamente em benefício de todos. Todos aqueles que estavam apegados à sua própria interpretação dos ensinamentos recebidos, sendo orientados por esse Bodhisattva, conseguiram permanecer no caminho de Buda. Após findar sua vida, encontrou ele incontáveis Budas. Através da pregação do Sutra, teve ele felicidade imensurável, gradualmente tornou-se possuidor de todas as virtudes e rapidamente alcançou o caminho de Buda para percorrê-lo. Os atos daquele tempo não é outro senão eu. Aqueles monges e monjas, leigos e leigas que ouviram proclamar que um dia se tornariam Budas, graças a isso encontraram inumeráveis Budas. Essas pessoas estão reunidas diante de mim nessa assembleia para ouvir a pregação do ensinamento, não são outros senão os 500 Bodhisattvas, mas monges e monjas, leigos e leigas de crença pura. Nas vidas anteriores, instruí as pessoas a ouvir e aceitar esse sutra, o qual é a realidade última, esclareci e transmiti a outras pessoas, fazendo-as fixar-se no nirvana. Por muitas existências assim foi conservado esse sutra. Somente após decorrer de incontáveis milhares de ciclos cósmicos, um tempo inconcebível, foi possível ouvir esse sutra de Lotus. Somente após decorrer de incontáveis milhares de ciclos cósmicos, um tempo inconcebível, os veneráveis Budas pregam esse sutra. Por isso, os praticantes que ouvem a pregação do sutra depois da morte do Buda não devem ter dúvidas sobre o sutra, devem pregá-lo amplamente de todo o coração, para em suas sucessivas existências encontrar os Budas e rapidamente alcançarem o caminho do Buda e percorrê-lo. Disse o Buda: ah não, se no mundo futuro houver alguém que pratique essas purificações,
Qualquer que seja sua posição na vida, deve saber que ele envergará as vestes da humildade, será protegido pelos Budas e atingirá em breve a suprema, perfeita e insuperável iluminação. Quando o Buda pronunciou essas palavras, 10.000 seres celestiais alcançaram a pura visão no ensinamento. O Bodhisattva mirou com os demais grandes Bodhisattvas, bem como Anã, ao ouvirem as palavras de Buda, foram tomados de grande alegria e as obedeceram. Namo Myo Renkyo, Namo Myo Renkyo, Namo Myo Renkyo. Resolução da prática. Os frutos do grande tempo que acabo de recitar contêm a grande compaixão e a grande benevolência, são potencial do ensinamento. Seus princípios escritos são verdadeiros, corretos, sagrados e inspiráveis. Eu me dedico ao respeitável Buda do Oriente. Essa recitação protegida pelos Budas do passado, do presente e do futuro. Os maus pensamentos e mais forças maléficas não podem violá-la. As opiniões errôneas e eventualidades desde o nascimento até a morte não podem corrompê-lo. Eu me dedico universalmente ao Raja Shakyamuni, a sagrada torre de Buda, tesouros imensuráveis, a todo Buda existente nas 10 direções, a eminente precursor, mentirei em grande Bodhisattva, a Bodhisattva prezador benevolente, compassivo, pregador de significados profundos, a Bodhisattva luz magnífica, a Bodhisattva potencial vasto como o universo, a Bodhisattva Mirokami, dedica a todos os grandes Bodhisattvas, seres celestiais, bons espíritos terrestres. Através da força da virtude decorrente dessa leitura, todos vós que acabam de trocar com a água do ensinamento, a visão e sabedoria, possam limpar e purificar os empecilhos kármicos dos 6 sentidos de toda a minha família, sejam compassivos em minha dispensa e proteção, e após a minha morte, que eu tenha consciência dos ensinamentos de Buda, de Jesus, de Krishna, tenha toda a proteção. Jamais escutarei o correto e profundo ensinamento dos Budas. Os Budas e as Genrais são nossos pais misericordiosos. Através desse relacionamento, do poder dessa virtude, não seja transmitido o ensinamento do grande veículo e eu alcance a suprema, perfeita e insuperável iluminação. Ao grande Bodhisattva potencial vasto do universo, nós pregamos amplamente o Lotus, o maravilhoso ensinamento, que é a instrução aos Bodhisattvas ensinados a saber dos Budas. Vossa virtude seja alcançada universalmente, possamos nós, todos os seres viventes, seguir o caminho de Buda, de Jesus, de Krishna, sejamos seres livres, conscientes, harmoniosos, saudáveis e felizes. Que Deus nos ilumine e proteja por toda a eternidade. Sejamos seres livres, conscientes, harmoniosos, saudáveis e felizes. Que toda a luz divina cubra nosso lar, nossa família, nosso planeta, todo o universo. Nosso país seja de luz. Que toda a nossa ancestralidade seja iluminada e protegida. Que sejamos seres conscientes por toda a eternidade. Cumpra-se, cumpra-se, cumpra-se por direito divino, aqui e agora por toda a eternidade. Assim é, assim será por direito divino, por toda a eternidade. Amém. Que toda a nossa ancestralidade seja iluminada e protegida. Que sejamos seres livres, saudáveis, conscientes e felizes. E que a força infinita de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo nos acompanhe até o final da nossa existência, até a continuação de nossa existência, que é eterna. Agora, medite, medite, medite. Namastê. O Sutra do Lotus, capítulo 21. Poder transcendental do Nirvana. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifesta esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namo Renkyo, Namo Renkyo, Namo Renkyo, Namo Renkyo, Namo Renkyo, Namo Renkyo, Namo Renkyo. Sutra do Lotus, capítulo 23. Antigos relatos do Bodhisattva e do medicamento. O
flor do rei das constelações, a flor do rei das constelações, a flor do rei das constelações. A flor do rei das constelações, a flor do rei das constelações, a flor do rei das constelações. A prática do Sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática do Sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática do Sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. A flor do rei das constelações, a flor do rei das constelações, a flor do rei das constelações. Deves conter os poderes transcendentais e proteger esse Sutra. Por quê? Porque a prática do Sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar o Sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar o Sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse Sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. O Sutra do Lotus, capítulo 25, a universalidade de Bodhisattvas, atento às vozes do mundo. Namo Myo Horenkyo, 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 Namo Myo Horenkyo. Quando seres viventes estão envoltos pelos males, quando incontáveis sofrimentos ameaçam, maravilhoso poder de sabedoria de Bodhisattvas atenta às vozes do mundo, pode salvar plenamente o mundo de seus sofrimentos. Por possuir forças transcendentais e utilizar amplamente as habilidades de sua sabedoria, nenhum dos mundos que se estendem pelas 10 direções deixa ele de manifestar sua presença. Ele eliminará gradualmente todos os sofrimentos daqueles que estão nos infernos, no mundo dos espíritos famintos e no mundo dos animais, bem como do nascimento, da velhice, da doença e da morte. Como ele compreende o mundo através da verdade, da pureza, da vasta sabedoria, compaixão e benevolência, a ele sempre devemos recorrer e venerar. Ele é um raio de luz pura e sem mácula, um sol de sabedoria que rasga as trevas, uma chama que resiste ao vento das calamidades e ilumina amplamente o mundo. Sua vontade, cuja essência é compaixão, é semelhante ao ribombar do trovão. Seu espírito benevolente é semelhante a uma grande nuvem maravilhosa que faz chover o néctar do ensinamento e apaga a chama das paixões. Se um convite te levar ao tribunal, ou se estiveres temeroso no meio de uma batalha, invoque o poder de Bodhisattvas atento às vozes do mundo, todos os teus inimigos se dispersarão. Possui ele uma voz maravilhosa, uma voz que contempla o mundo, a voz absoluta, a voz do oceano, a voz superior a tudo que existe no mundo. Por isso ele deve ser permanentemente lembrado. Não deves ter dúvidas nem por um instante. Bodhisattvas atento às vozes do mundo, possui sabedoria pura e oferece apoio eficaz contra o sofrimento e a morte. Possui ele todas as virtudes com seu olhar benevolente, contempla todos os seres e oceanos, suas virtudes é imensurável. Por isso ele deve ser reverenciado. Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo Horenkyo, Namo Myo. Deus de luz e de amor infinito, vinde, 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 tirai toda a dor deste meu corpo, aliviai as minhas costas e todo o meu corpo. O que preciso fazer? O que preciso fazer para que isto acabe? Peço ajuda aqui agora, em todos os caminhos, em todos os destinos. Vinde, vinde, vinde. Ajudai-nos a todos, libertando-nos de todas as dores,
meu pai, minha mãe, meus irmãos, minha avó. Ancestralidade, vinde, 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 amparai-nos e libertai-nos de todas as dores, de todos os males, passados, presentes e futuros. Pai de infinita luz e capacidade, socorrei-nos aqui agora por toda a eternidade. Pai, vinde, Pai, vinde, Pai, vinde, auxiliai-nos por todos os caminhos, destinos. Vinde, 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 aliviai-nos e deixai nosso corpo saudável, ágil, livre de todos os males, passados, presentes e futuros. Que a vossa glória nos acenda por toda a eternidade. Amém. Deus, protegei-nos em vossa infinita luz e misericórdia, aqui e agora, para todo sempre, para mim, para todos os seres da terra e fora dela. Jesus, auxiliai-nos. Mãe Maria, socorrei-nos. Espíritos amigos benfeitores do espaço interestelar e todos os que nos guiam, vinde, 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 para todos sempre, para nós, para a nossa família, para toda a nossa ancestralidade, para todos os seres da terra e fora dela, para todos os aflitos e desesperados, para todos dos hospitais. Socorrei-nos, Pai bendito. Vinde, vinde, vinde em todas as direções. Anjos, santos, egrégoras espirituais, forças infinitas do planeta, o centro da Mãe Gaia. Vinde, 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 todos, socorrei-nos. Despertai-nos, humanizai-nos, libertai-nos. Tira dos nossos caminhos por toda a eternidade a dor, a tristeza, a doença, o desamor, o orgulho, a maldade, a raiva. Deixe em nós a paz eterna, a luz eterna, o amor eterno, que isso se faça aqui agora, eternamente, verdadeiramente, por toda a eternidade, para todos nós, para todos os seres, para toda a natureza, para o Oriente, para o Ocidente, para o dia, para a noite, para o eterno ser. Vinde, 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 assim é, assim será, por direito divino, para o universo inteiro. Amém, amém, amém. Dia 23 de dezembro de 2018, Katianani, Catarina, são 8h53. A força de Deus está aqui agora, eternamente. A força de Deus está aqui agora, para todos sempre. Amém, amém, amém. Namastê. Agora realize sua meditação. Hoje vamos realizar uma meditação que também é curta e você vai se adaptar a ela. É a meditação da chama divina trina. É uma meditação poderosa, onde você trabalha com a luz azul, com a luz dourada e a luz rosa. Agora feche seus olhos, sente-se confortavelmente, entrelace as mãos, inspire profundo e visualize as 3 chamas entrando em todos os seus corpos. Concentre-se nos pés, absorva toda essa luz. Expire. Segure o ventre contraído, 1, 2, 3. Relaxe. Inspire profundo e absorva uma chuva de chama divina trina. Essa chama vai em todos os seus corpos, equilibradamente em todos os seus chakras. É a chama azul, dourada e rosa.